Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje serve como um alerta para pais, de jovens que estão obesos, tá? Principalmente durante a fase da puberdade, que ocorre entre os seus 9 e 15 anos. Estou falando de jovens que estão obesos na puberdade, meninos. Vou me referir aos meninos, tá legal? Bom, trazendo esse vídeo aqui como alerta, semana passada, estava ali num bate-papo ali no consultório do dentista enquanto aguardava, e surgiu a conversa sobre questões de saúde mental e tudo mais, e tinha uma moça que estava com seu filho, um menino obeso, com bastante gordura visceral, e uma das preocupações dela era quanto à saúde dele. E aí, conversa vai, conversa vem, comentei com ela, o tipo de trabalho que eu faço e tudo mais, comecei a falar de questões hormonais, e ela estava falando da preocupação, dos sintomas que o filho dela já está começando a ter por conta da questão da obesidade. E aí, fiz um alerta, ela falou que tem dificuldade do menino, acatar, as orientações dela, enfim. E aí, conversei ali com ela, e falando ali para ele, até para dar um choquezinho de realidade nele, falando do que pode ocorrer, dele permanecer obeso durante esse período da puberdade, Bom, conversamos ali, expliquei os pontos e ela até veio aqui no WhatsApp, eu mostrei, eu indiquei ali o meu Instagram para ela e tudo mais, e ela até veio comentar comigo para que eu gravasse um áudio explicando o que eu expliquei lá no consultório, para que ela mostre, para o marido dela também cuidar direitinho e ajudar ela nesse sentido aí a conduzir, a questão do menino. Falei, bom, fazer um vídeo sobre isso, encaminho para ela e também auxilio, a trazer essa visão, a difundir essa informação para as pessoas também. Bom, vamos lá, pessoal. O jovem, que está ali no seu momento ali de puberdade, entrando ali no período de puberdade, está obeso. Esse jovem, ele tem maior tendência a sofrer de micropênis e ou não desenvolver de forma adequada as características masculinas, entre elas o órgão sexual, porque o processo de virilização que ocorre principalmente durante essa faixa da puberdade acaba não ocorrendo de forma adequada por conta da questão da obesidade. E isso é uma coisa muito importante. A maioria dos homens que possuem micropênis ou pênis menor, pênis pequeno, menor do que deveria, de um modo geral é porque foram obesos durante a puberdade. E eu vou explicar aqui para vocês os mecanismos fisiológicos por trás disso. Tá? E isso é algo muito importante, porque isso impacta esses homens, essas pessoas, por o resto da vida. Traz uma baixa autoestima, altera a qualidade de vida deles em amplo espectro. Tá? Então vamos lá, gente, olha só. O jovem que está... Só um minuto que está tocando aqui o WhatsApp, esqueci de fechar. Bom, fechei. O que acontece, gente? O jovem está ali nos seus 11, 12 anos de idade, obeso, vou dar o exemplo desse menininho, com bastante gordura visceral, uma barriga ali protuberante. Pessoal, excesso, o tecido adiposo, ele tem a enzima aromatase. Excesso de tecido adiposo, você vai ter um aumento dessa enzima aromatase. O que a enzima da aromatase faz? Ela converte testosterona em estradiol. Tá? Durante o processo ali da puberdade, que os hormônios começa a ocorrer o aumento da produção hormonal, ou seja, a tendência é ter um aumento da produção de testosterona, essa testosterona acaba sendo convertida demasiadamente em estradiol. E aí esse jovem que deveria estar recebendo a ação fisiológica, terapêutica da testosterona durante esse período tão importante da vida, para desenvolver as características masculinas, inclusive sexuais, com desenvolvimento, com aumento do peniano, engrossamento da voz, ao invés de ele estar recebendo esses benefícios, ele está com a testosterona reduzida e convertendo demasiadamente em estradiol. Por quê? Está com excesso de tecido adiposo. Para uma criança estar
obesa nessa idade é porque muita coisa já foi feita errada na vida dela. A criança, principalmente, ela não... Gente, obesidade é sinônimo de adoecimento metabólico. E levam-se anos para uma pessoa entrar em disfunção metabólica. Então, uma criança obesa por si só já é algo muito sério. Já é algo muito sério, é disfunção metabólica. Uma criança obesa, ela está de fato inflamada. Ela está adoecida metabolicamente falando. Então, gente, o alerta que eu dou aqui é o seguinte: se você é pai ou mãe de um menino obeso, principalmente na fase da puberdade, poxa, tenha uma atenção redobrada com essa criança, tá? Para que ele não sofra esses efeitos deletérios, que só tem essa janela da puberdade para que ele tenha o desenvolvimento dos órgãos sexuais, para que ele tenha desenvolvimento das características masculinas da virilização, principalmente, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Agora entendendo aqui os mecanismos aqui de um modo geral, tá? Entrou na puberdade, começa a aumentar a produção hormonal. Se tem excesso de tecido adiposo, ocorre maior conversão de testosterona em estradiol. Só por conta do tecido adiposo aqui. Quando você tem excesso de tecido adiposo, principalmente a nível de gordura visceral, essa gordura visceral ela aumenta a produção, ela traz a produção de citocinas inflamatórias. Ou seja, o próprio processo de obesidade já naturalmente mantém um estado de inflamação crônica de baixo grau. Inflamação crônica de baixo grau coloca o organismo num estado de emergência, que coloca o organismo num mecanismo compensatório, regulatório, buscando diminuir o gasto calórico basal, diminuindo a massa magra, diminuindo o músculo, diminuindo o gasto calórico basal e aumentando as reservas de energia, aumentando a retenção de tecido adiposo. Pela inflamação crônica. Vocês estão vendo como é que o processo se retroalimenta? E um dos mecanismos que o organismo busca para perpetuar esse processo é diminuindo a testosterona, convertendo-a mais em estradiol, para diminuir esse gasto calórico basal e aumentar as reservas de energia. Isso naturalmente já altera a composição corporal e é um processo que perpetua o quadro inflamatório, o quadro de obesidade e o quadro de desequilíbrio hormonal. Outro mecanismo compensatório, por conta da inflamação crônica de baixo grau, é através da maior conversão de T4 em T3 reverso, que é o hormônio, como se fosse o hormônio da hibernação, que deixa mais lento o metabolismo, e menor conversão em T3 livre, que acelera o metabolismo. E isso também perpetua um quadro de piora da composição corporal com o aumento de retenção de gordura. Ou seja, pessoal, a pessoa fica num processo se retroalimentando. Aumento de tecido adiposo, aumento de inflamação, aumento do desequilíbrio hormonal. E tudo isso ocorre principalmente numa criança, num adulto, mas principalmente uma criança. E isso tudo ocorre pelo quê? Hábitos de vida inadequados, alimentação inadequada. Uma criança dessa está inflamada, está em disfunção metabólica, tão jovem. Isso deve ser endereçado e tratado o quanto antes. Ah, poxa, isso é gordofobia. Não, não é gordofobia, é realidade. Obesidade é sinônimo de adoecimento metabólico, não tem como romantizar isso. Outro detalhe, crianças que estão obesas, elas têm uma tendência muito maior a estarem TDAH. Estarem TDAH. Porque, gente, um organismo inflamado, ele traz propensão à excitotoxicidade glutamatérgica. Excitotoxicidade glutamatérgica, um quadro de inflamação crônica de baixo grau, traz deficiência ou mau funcionamento da enzima descarboxilase do ácido glutâmico, diminuindo os níveis de GABA, que tem efeito inibitório, o neurotransmissor de efeito inibitório, aumentando os níveis de um neurotransmissor excitatório, glutamato. Então a tendência é que essa criança seja mais ansiosa, tenha uma arquitetura do sono piorada, tá? Isso que eu ainda vou até falar da apneia do sono.
Então, normalmente, essa criança costuma apresentar sintomas de TDAH, né? Não consegue ter foco, não consegue ter atenção, é hiperativa, né? Multitasking o tempo todo, não consegue focar numa coisa só, fica com a memória piorada, né? Sofre compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar, ela ocorre pelo quê? Abuso do mecanismo de recompensa por desequilíbrio neuroquímico. Inflamação crônica de baixo grau leva também a desequilíbrio neuroquímico por uma das funções aí do aumento de glutamato. Que essas crianças que estão obesas, com excesso de tecido adiposo, uma boa parte delas estão com resistência insulínica, insulina basal alta. Eu já vi casos de um menino de 11, 12 anos de idade com uma insulina basal de quase 50. Resistência insulínica leva ao processo de neuroinflamação, que leva ao desequilíbrio neuroquímico. Desequilíbrio neuroquímico leva a compulsões, entre elas alimentares. Então é normal crianças obesas terem problema de compulsão alimentar. Um desequilíbrio neuroquímico, ele busca o abuso do mecanismo de recompensa como uma forma de tentar causar um boom de neurotransmissores. Normalmente a compulsão ela ocorre através de algo que seja uma recompensa barata e de efeito agudo, que a pessoa já tenha contato, já tenha costume. Uma criança normalmente tem contato com o quê? De que é muito gostoso, de que é bom, de que traz uma sensação de recompensa imediata. Normalmente é o quê? Doces, junk food, alimentos. Aí fala, não, poxa, ele é gordinho porque ele é guloso demais. Não, a criança está abusando do mecanismo de recompensa porque ela está numa disfunção metabólica. Então, gente, o alerta do vídeo é principalmente para quem tem filho aí na fase da puberdade, que está obeso, precisa fazer um ajuste, um tratamento de reprogramação alimentar nessa criança, além de ajustar os biomarcadores, que normalmente já estão alterados. O processo de disfunção metabólica, normalmente, ele leva anos para a pessoa chegar nesse processo de disfunção metabólica. Hoje, já está se tornando relativamente comum crianças apresentando hipertensão arterial, né? Apresentando uma série de disfunção metabólica, uma série de doenças que não ocorriam antigamente, né? O filho da minha ex-cunhada, que eu considero como amigo, considero como um sobrinho, isso há papo de 5, 6 anos atrás. Ele estava obeso durante o processo de puberdade. Se ele assistir o vídeo, ele vai rir aí, porque às vezes a gente comenta disso. E ele estava obeso durante a puberdade. E ele não estava seguindo as orientações que a minha ex-sogra, né, estava dando para ele e tudo mais, né, todo mundo conversava, ele não seguia. Aí eu sentei para conversar com ele. Eu falei, ó, ô fulano, se você continuar nessa, permanecendo obeso, ele estava com hipertensão arterial, com 11, 12 anos de idade. Falei, ó, se você continuar nessa, vai acabar ficando com micropênis. Aí expliquei todo esse processo para ele, o que ele emagreceu em papo de um mês. Papo de um mês ele emagreceu, ficou apavorado me olhando. E no consultório, né, desse dentista, eu expliquei todos esses mecanismos, o menino ficou me olhando assim, meio assustado, sem graça, né, pô, falando de micropênis, ficou meio assustado assim, olhando, sem graça, mas eu creio que tenha entrado na cabeça dele. Então esse vídeo aqui é mais um alerta. Falei sobre os mecanismos, né? Essas crianças costumam apresentar uma série de outros sintomas, tá? E quase ia me esquecendo. Essas crianças que estão obesas, elas passam a ter uma tendência a roncar, inclusive, apresentando um processo de apneia do sono, que perpetua e traz progressão ao processo de adoecimento metabólico. Por quê, gente? A apneia do sono é quando você tem um bloqueio parcial, hipopneia, e ou bloqueio total da passagem do ar. Bloqueio total seria a apneia. Ou seja, esse bloqueio parcial, hipopneia, e bloqueio total, apneia, eles trazem uma diminuição da oxigenação no corpo durante a fase do sono. E isso começa a diminuir o aporte de oxigênio aos órgãos vitais, trazendo um estado de hipóxia. Nesse momento, o organismo entra num estado de emergência.
E aí, isso ocorre principalmente quando você está chegando aos estágios mais profundos do sono, mais avançados, estágio 3, estágio 4 REM. O que acontece, pessoal? Quando começa a ocorrer esse relaxamento tecidual, relaxamento muscular, nesses estágios avançados, o corpo entrando em estado de emergência, ele fala, opa, eu preciso retroceder estágios do sono para tirar esse bloqueio que está ocorrendo através do relaxamento muscular e tecidual. E aí, ao invés do organismo, durante a noite de sono, nos estágios mais profundos do sono, ao invés de estar armazenando conhecimento, armazenando memória, né, melhorando o desempenho cognitivo, processo de detox, reparo tecidual, reparo muscular, produção hormonal, entre eles GH, hormônios sexuais, tireoidianos, ou seja, ao invés dos processos fisiológicos para otimizar essa criança estarem ocorrendo, não. Nos estágios profundos do sono está ocorrendo uma ativação da glândula adrenal para produzir cortisol e noradrenalina, para retroceder estágios do sono, para que ocorra um microdespertar. A criança não chega a acordar, mas ocorre um microdespertar, ela retrocede estágio do sono e volta a ficar no sono superficial. Então, ao invés dela estar produzindo os hormônios adequados, fazendo todo o processo de reestruturação e otimização metabólica, ela está produzindo hormônios do estresse. E tudo isso abre terreno biológico para o quê? Para doenças de um modo geral. Entendem a proporção da situação? Então, gente, obesidade é algo que a gente não tem que estar brincando, principalmente no caso de menino que está na puberdade, que pode trazer resultados catastróficos. Aí, vira um adulto aí com micropênis, aí passa a sofrer, né, de autoestima baixa, de uma série de questões psicológicas para o resto da vida. Para o resto da vida. Tá bom? É um alerta, tá, pessoal? Fiquem com Deus aí. Um abraço para vocês.